Dou a paz a todos os irmãos nos quatro cantos da terra. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Você, meu irmão, que está ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou fazendo agora aqui esse vídeo aqui para a gente tentar meditar como a gente pode pegar e ajudar os irmãos, né, que dentro das congregações tem muitos homossexuais, para tentar entender da onde vem o homossexualismo. Qual o pecado que criou o homossexualismo? Amém? As escrituras dizem, levai as cargas uns dos outros. Mas a gente não vê os pastores, os presbíteros, nas congregações em gerais, tentando tirar as dúvidas dos irmãozinhos, né? Pois eles passam por uma agonia muito grande, um fardo muito grande. Tanto ele em tentar deixar o pecado de homossexualismo, como também a perseguição e o mal olhado e a discriminação, até mesmo pelos irmãos dentro da congregação e nas ruas, né? Vamos tentar entender isso aqui. Esse vídeo eu estou fazendo para você, meu irmãozinho, que é homossexual dentro da igreja, para você tentar entender por que você é assim, tá certo? Existem três formas de você ser homossexual. As escrituras mostram isso claramente. Existem três formas, só que os pregadores, eles não querem admitir, né? E não querem pregar no altar. Mas existem três formas de você ser homossexual. Uma das formas, você foi molestado quando você era criança, né? Uma das formas, você foi molestado quando você era criança. A segunda forma, quando você chega na sua fase de adolescência, de 15, 16, 17, 18 anos, você escolheu se deitar com um homem, tá certo? As escrituras diz lá em Levítico que o homem não se deitará com outro homem como se fosse uma mulher, né? Então, quando você chega na sua fase de adolescência, você escolheu, por vontade própria, se deitar com outro homem. E a terceira, você nasce homossexual. As escrituras mostram isso claramente em Romanos capítulo 1. E o que é abominável aos olhos de Deus? É o homossexual? Não. É a prática do sexo anal. A prática do sexo anal. Por quê? Porque então você pega e vê que tem homossexuais no meio de geração de crentes. Pessoas que têm 20 anos, 30 anos de igreja, casado, e os filhos dele, quando crescem, se tornam homossexuais. Deveriam não ser. Porque deveriam aprender que homossexualismo é errado. Mas essa pessoa aí, ela não foi molestada, ela não escolheu transar, se deitar com outro homem, e nem a jovem também, que é uma lésbica, né? Homossexual, ela não escolheu isso, mas pelo fato dela ser parente de pessoas cristãs, ela deveria dar exemplo, mas ela não consegue. Por quê? Eu não estou falando a pessoa que foi molestada, eu não estou falando a pessoa que escolheu, depois da adolescência, se deitar com um homem. Um homem não se deitará com outro homem, porque as escrituras dizem que isso é abominação diante do Senhor. Eu estou falando daquela pessoa que ela nasceu homossexual no meio de um lar cristão. Por quê? Porque os irmãos praticam sexo anal. Automaticamente, quando você pratica sexo anal, naquele momento que você está tendo aquela relação com a sua esposa, aquele sentimento, você for ler lá em 1 Romanos, as escrituras dizem: por isso Deus os entregou a paixões infames. Por quê? Porque Deus não ensinou o homem a praticar a relação anal, e sim a relação natural. Qual é o sexo do homem? O pênis. Qual é o sexo da mulher? A vagina.
E qual é o sexo do homossexual? O ânus é um órgão excretor. Então, se ele for um homem, é um pênis. Se for uma mulher, uma vagina. Então, ele tem que usar esse órgão, tanto o homem como a mulher. O órgão sexual. Se ele usa o órgão excretor, ele está cometendo um sexo proibido pela palavra de Deus. E aonde é que se encaixa esse tipo de relação? Como é chamado nas Escrituras? As Escrituras chamam de relações proibidas. Vamos abrir aqui em Levítico. Em Levítico chama de casamentos ilícitos. Aonde se encaixa esse pecado? Se encaixa aqui em Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. E narra todos os tipos de pecados de incesto. E Deus diz também que o homem não pode, nem o homem nem a mulher, pode se deitar com um animal, manter relações sexuais com um animal, porque isso é zoofilia, né? E é condenado por Deus também. Entra nos pecados de casamentos ilícitos, e a Bíblia também chama de uniões abomináveis. Para Deus isso é uma abominação. Aí eu vou ler aqui só alguns versículos para você tentar entender sobre o que Deus está falando. Esse tipo de relação, né? Por isso que os homossexuais, tem alguns que nascem homossexual. Nascem homossexual. Por quê? Porque o homem e a mulher, no momento que estão tendo a sua relação natural, o homem quando está tendo a sua relação sexual natural com a sua esposa, aí eles, em concordância, fazem relação sexual anal. De castigo, a palavra de Deus diz, por isso Deus os entregou a paixões infames. Por quê? Porque eles, tendo conhecimento de Deus, negaram Deus. Não se submeteram às ordens de Deus, foram viver por conta própria. Lá em 1 Romanos, nós vamos já chegar lá também. Nós vamos entender isso daí. Agora vamos aqui ver aonde se enquadra o pecado de homossexualismo. No mesmo pecado que eu, que sou hétero, eu sou casado. Eu não posso me deitar com outra mulher. Eu não posso adulterar. Do mesmo jeito que você, que é homossexual, você não pode, a sua tentação. A palavra de Deus diz assim, eis que o pecado está à porta, cumpre a ti dominar. É você dominar isso daí. Então você tem que lutar contra esse pecado. O seu pecado qual é? Sexo anal. Do mesmo jeito que eu não posso adulterar. Vem o desejo da carne, um dia eu fui incrédulo. Antes de eu me deitar, de me casar e me deitar com a minha esposa, já me deitei com outras mulheres. Quando eu era o quê? Incrédulo. Mas quando eu conheci a minha esposa, me casei, me converti, eu e ela, então, quer dizer, eu nunca me deitei com outra pessoa, quer dizer, nunca cometi o quê? Adultério. Tive vontade? Sim, porque faz parte de quê? Da carne. Pelo fato de eu ser hétero, faz parte de quê? Pecado da carne. E aqui em Levítico, fala de vários tipos de pecado que o homem hétero, ele pode cometer. Então, as Escrituras dizem que eu tenho que lutar contra o pecado. Eis que o pecado está à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Do mesmo jeito que eu não posso adulterar, eu não posso fornicar, eu não posso me prostituir, eu sou casado. Eu não posso me prostituir, eu não posso praticar pedofilia. Não posso, meu irmão. Eu não posso me deitar com animais, zoofilia. Você está entendendo? Embora que de vez em quando, ou qualquer hora, ou qualquer momento, possa surgir o desejo em mim, ou em qualquer outro homem, ou em qualquer outra mulher, ela tem que lutar contra esse pecado. E o pecado do homossexual? Sexo anal.
E o homem também, ele não pode praticar sexo anal com a esposa dele. Não pode. E escondido da esposa dele, dando as escapulidas dele fora de casa, ele não pode se deitar com outro homem como se fosse uma mulher. Não pode. Então, é uma luta contra o pecado. Então, nem o homossexual pode praticar sexo anal e nem o casal pode praticar sexo anal. Por quê? Porque quando um casal pratica, um casal que eu digo, um homem e uma mulher, marido e mulher, principalmente você, meu irmão, que é cristão, você que é crente, confessa o nome de Jesus Cristo, você não pode praticar sexo anal. Por quê? Porque os teus sentimentos, quando você estava ali na cama com a sua esposa, quando a sua esposa estava com você mantendo relação natural e praticando sexo natural e depois fez o sexo que é condenado por Deus, que é o sexo anal, esse sentimento vai passar para os teus filhos, para as descendências. A palavra de Deus diz assim: esse que eu abençoo até 1000 gerações daqueles que me amam, me obedecem. Mas eu visito o pecado, a iniquidade, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Pode ser que o seu filho não seja homossexual. Vamos trazer do bisavô. O bisavô e a bisavó praticaram sexo anal. Pode ser que os parentes do vô tenham homossexual. O vô ou a avó praticaram sexo anal, tanto do pai e da mãe daquele casal. Aí o pai, na família do pai, pode ter filhos que sejam homossexuais e chegam até onde? Até a 4ª geração, que é o filho. Bisavô, vô, pai e filho. A palavra de Deus diz que Deus visita até a 3ª e 4ª geração. Deus vai perguntar: você vai querer continuar com isso daí ou vai parar? Aí é muito simples, meu irmão. Você pega e diz: eu vou parar, eu me arrependo do que os meus familiares fizeram. Eu me arrependo do que o meu bisavô, minha bisavó, minha avó, minha bisavó por parte de pai e mãe, meu pai e minha mãe fizeram. Eu não vou fazer. Você não sabe qual foi dessas parentelas que fizeram sexo anal, mas você não vai mais fazer. Por quê? Porque você é filho do Deus vivo. Confessa o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos ver o que é que Deus pega e diz aqui, ó. Levítico, capítulo 18. Casamentos ilícitos. Ele diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito e em que habitaste, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos, guardareis para andardes nele. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aí agora Deus fala alguns tipos de pecado que você não pode fazer. Aí ele diz assim, ó: não cobrirás a nudez do teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe e não lhe descobrirás a nudez. Quando ele está dizendo não descobrirás, é tirar a nudez do pai e da mãe e se deitar com o pai e a mãe. Isso é incesto. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez do teu pai. Ele está dizendo, não tira a roupa da tua mãe e não se deita com ela. É incesto. E ele fala aqui outras coisas, né? Que você pega e depois você vai ler Levítico, capítulo 18 e 19. Ele vai repetir as leis. Que eu não vou pegar e falar tudo aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu quero só mostrar para você que o pecado de homossexualismo está enquadrado aonde? Em casamentos ilícitos, que são pecados tipo como adultério, fornicação, zoofilia. São pecados familiares. Está enquadrado nesses tipos de pecado. Então, eu sou hétero, certo? Eu não posso cometer tais pecados.
Você que é homossexual, você não pode cometer sexo anal. Seu pecado é só esse: cometer sexo anal. E tanto o casal homem e mulher não pode cometer o sexo anal. Por quê? Porque os sentimentos, quando você estiver mantendo a relação, vai passar para a sua geração, para os filhos, e assim vai andando. Numa árvore genealógica, passando os sentimentos. Aí as pessoas dizem assim: rapaz, hoje tem tanto homossexual, é por causa disso, por causa da televisão, por causa disso, por causa disso. Não, simplesmente eles ajudam nas novelas, né? Incentivando as pessoas a praticarem sexo anal e zoofilia. Você vê o que aconteceu aí nesses museus aí, né? Santa Idé, esses museus por aí. Que eles chamam de arte, todo tipo de depravação. Por quê? Porque as pessoas, por que é que tem tanto homossexual? Porque as pessoas, tanto os casais como os homens, estão praticando o quê? Sexo anal. Quando você pratica sexo anal, que é proibido por Deus, você está criando um homossexual. É simplesmente isso. Porque você está aderindo àquilo dali que Deus condena. Aí, no capítulo 18, aqui ainda em Levítico, capítulo 18. Vou ler aqui do versículo 19 em diante. Ele diz assim, ó: uniões abomináveis. Não te chegarás à mulher para descobrir a nudez durante a sua menstruação. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. Você está vendo, ó? Adultério, fornicação. O seu pecado de homossexualismo é o mesmo meu pecado. Se eu pegar e cometer, se eu me deitar com a minha vizinha, se eu me deitar, seja lá com quem for, com a mulher que for, se eu me deitar, estou cometendo o quê? Adultério. Estou cometendo pecado diante de Deus. Então, homossexualismo é o quê? Um pecado. Qual é o seu pecado? Sexo anal. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que deixar de praticar o sexo anal. A Bíblia diz: resistir ao Satanás e ele fugirá de vós. Meu irmão, ele vai-se embora. Por quê? Porque você confessa o nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo. Aí aqui ele diz assim, ó: nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Aí ele diz aqui no versículo 22, ó: com um homem não te deitarás, como se fosse uma mulher. É abominação. Aí no versículo 23 assim, ó: nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para se juntar-se com ele. É confusão. Você está entendendo? Tanto você não pode praticar homossexualismo, você não pode fazer sexo anal, como aquele que é hétero e você também que é homo, você não pode se deitar o quê? Com um animal, fazer sexo com um animal. Aí Deus pega e diz aqui no versículo 29, ó, capítulo 18, 29. Todo que fizer alguma destas abominações, ó, ele diz assim no versículo 29, capítulo 18, 29, assim: todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo. Eu tenho uma obrigação com Deus. Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho uma obrigação com Deus. Eu tenho uma obrigação com Deus, que é o quê? Obedecer a Deus. Não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós. Você está entendendo? Se você está praticando relação sexual anal, Deus está dizendo assim, ó: não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós. Se você está praticando sexo anal, quer dizer que alguém da sua parentela praticava sexo anal. E esse costume
passou no seu gene, nas suas células, na sua genealogia, nas suas moléculas. Aí ele diz assim, ó: portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não me interessa o restante, o que as pessoas vão falar. Amém? Aí vamos aqui para Romanos. Vamos para Romanos, capítulo 1. A idolatria e depravação dos homens. Se você for ler isso aqui, você vai entender claramente. Em Romanos, capítulo 1, vou tentar passar aqui para você assim. Falando, né? Ou não, vou pegar e ler mesmo. Deixa eu ler aqui o capítulo 1, tá certo? Romanos, capítulo 1, a idolatria e depravação dos homens. Aí vamos lá. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou, tais homens, à imundície, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Você entende aqui, ó? Foi Deus que entregou tais homens. Quer dizer que vocês não querem praticar a relação normal, relação natural. A Bíblia chama de relação naturais. E chama aquelas pessoas que fazem relação anal de desafeiçoado. Porque você não tem desafeiçoado, porque você não tem afeição ao natural. Aí a Bíblia chama de desafeiçoado, porque você não tem afeição ao natural. Aí você vai notar aqui o castigo de Deus agora. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Quer dizer, ele estava falando de servos de Deus, porque a palavra de Deus aqui, se você for prestar atenção, ele está falando com os servos de Deus. Então os servos de Deus deixaram de servir a Deus, foram servir a outros deuses. Quando eles foram servir a outros deuses, eles aprenderam os costumes de outros deuses. Porque o povo judeu, o povo israelense, que são os servos do Deus Todo-Poderoso, né, ao qual Paulo está se referindo, então, eles não praticam o quê? Idolatria. Então eles não serviam a outros deuses. Mas alguns que serviam ao Deus Todo-Poderoso, o que foi que aconteceu? Abandonaram o Deus Todo-Poderoso, tendo conhecimento do poder e da glória do Deus Todo-Poderoso, e sabendo que Deus não permite que seja adorado outro Deus. Aí, como não existe outro Deus, eles fazem o quê? Imagem de escultura de outras nações. Automaticamente, quando você vai se prostrar diante de uma imagem, quando você aprende o costume de outras nações, aprende o costume de outras religiões, que te manda você idolatrar, que te manda você se prostrar diante de uma imagem, você vai aprender o quê? O costume daquela religião. Aprendendo o costume daquela religião, porque eles não têm um Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro é quem? O Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele vai te ensinar que você não pode de forma nenhuma praticar sexo anal. Só que os outros deuses não repreendem, porque são imagens de escultura e na realidade não são deuses. Porque não tem poder nenhum, por isso não disciplina aquelas pessoas que estão cultuando aquelas imagens.
Agora você pega e observa aqui em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 32, você vai observar que eram pessoas que serviam a Deus, deixaram de servir a Deus, aprenderam o costume de outra religião, a idolatria, não foram repreendidos. Que costume é esse? Praticar sexo anal. Eles não eram repreendidos. Então eram casais, homem e mulher, praticavam sexo anal. Agora eles estão dentro, no meio do povo de Israel, mas não estão servindo a Deus, porque estão distante de Deus. Então Deus deu o quê? A merecida punição, a punição do erro deles, porque eles foram o quê? Se prostraram diante de imagem e se tornaram idólatras. E se tornando idólatras, aprenderam o costume de alguns deles, que é o quê? Fazer sexo anal. Tentar trazer esse costume para dentro de Israel. Praticar o sexo anal. Acontecendo isso, o que é que Deus pegou e fez? Deu a punição do merecido pecado dele, do erro deles. Eles receberam a merecida punição. O quê? O filho deles, como eles gostam de fazer sexo anal, o casal, o homem e a mulher, gosta de fazer o sexo anal, o filho deles agora vai nascer o quê? Desafeiçoado, sem desejo natural. Por quê? Ele, na hora daquela relação sexual que eles estavam fazendo, sexo natural, sexo anal, sexo natural, sexo anal, aquela mulher engravidou, concebeu. Mas o que é que vai prevalecer ali? Vai prevalecer os desejos, as moléculas daquele casal ali. Vai prevalecer o quê? O desejo, daquele sentimento quando eles estavam tendo aquela relação errada. A desafeição que eles estavam tendo ao natural. Então, os filhos dessas pessoas nascem homossexuais. Que são os filhos, os sobrinhos, os netos. Aí você trocando fica bisavô, vô, pai e filho. Até a terceira e quarta geração. Até se arrepender. E como eu me arrependo, meu irmão? Você pare de praticar sexo anal. E se você pratica sexo anal e não se arrepende de tal pecado, na sua família, lá na frente, vai ter um homossexual. É papum. É como ensina as escrituras. Não dá para esconder. Aí ele diz aqui, ó. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seus próprios corações, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Tá vendo? É uma punição. Punição de quê, irmão? Da relação sexual anal. E ele pega assim, ó, no versículo 26, ele diz assim: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Ele está dizendo o quê? Que quando elas estavam tendo relações íntimas com os maridos dela, com os homens dela, o que é que eles faziam? Praticavam sexo anal. Então Deus o quê? Deu a merecida punição dos seus erros. Então ficou agora mulher com mulher, elas passam de ter o desejo por homem a se tornar o quê? Desafeiçoados. Não tem mais afeição pelo sexo natural. Os filhos que vão nascendo, a geração que vai nascendo, por isso que se tornam homossexuais. O que eu quero dizer isso, meu irmão, com você? Aonde está o seu erro? Aonde está o pecado? Em canto nenhum, meu irmão. Você que é homossexual. Por quê? Ou você foi molestado quando você era criança. Agora, depois de adolescente, você escolheu, aí você está cometendo o quê? Um erro, um pecado. Assim como qualquer outro hétero comete. Adultério, fornicação, qualquer pecado sexual. Seu pecado se encaixa aí.
você tem que admitir que o homossexualismo é um pecado. E aonde é o pecado do homossexualismo? Sexo anal. Então você tem que orar a Deus, se esforçar, jejuar, vigiar. Você tem que fazer o contrário do que os seus antepassados fizeram. Se os seus antepassados, ou alguém, ou seu bisavô, ou sua bisavó, paterno ou materno, fizeram sexo anal, ou seu avô e sua avó, paterno ou materno, fizeram sexo anal, ou seu pai ou sua mãe fizeram sexo anal, nós não sabemos qual foi da sua parentela que fez, mas que eles fizeram, eles fizeram. Aí vocês, não, meu vovô, meu bisavô, um velhinho, mas um dia eles foram novo. Entendeu? Um dia eles foram novos, tiveram sentimento. E esse sentimento, na hora que eles estavam tendo relações sexual, passou para você. Só que agora você se tornou o quê? Um desafeiçoado, sem desejo natural. Perdeu o desejo natural. E fica querendo fazer o quê? O sexo que é condenado por Deus. Vigie, ore, medite nesse vídeo que eu fiz, aqui falando sobre homossexualismo. Medite, meu irmão. Leia Levítico 18, para que você venha compreender Levítico capítulo 18, capítulo 19. E medite. Leia umas 10 vezes, 20 vezes. Leia Romanos capítulo 1. Você vai entender. Você não é culpado pelo fato de você ser assim. Simplesmente, o que é que você tem que fazer? A Bíblia diz, resistir a Satanás e ele fugirá de vós. O que é que você tem que fazer? Não faça sexo anal. Simplesmente isso. Peça perdão a Deus. Perdão pelos pecados da sua parentela. Peça perdão a Deus. Peça perdão. E peça para que Deus lhe dê o Espírito Santo. E lhe dê forças. Porque essa tentação, né, que os espíritos imundos usam para tentar tirar você da presença de Deus, é muito grande. É muito grande. E os irmãos sofrem muito nas igrejas, como sofrem também a discriminação na sociedade. Então, meu irmão, o que eu desejo para você é que você lute, vigie. Não pratique sexo anal. Você vai ver que Deus, observando a sua vontade de agradar a Deus, ele vai tirar de você todo esse sentimento imundo. Ele vai lhe lavar com o sangue de Jesus. Ele vai lhe dar o Espírito Santo. E acredite, Deus vai lhe dar uma esposa e uma família. Por quê? Porque você quer agradar a Deus. E quando você tiver a sua esposa, e quando você tiver seus filhos, não faça sexo anal com a sua esposa. Não faça. Se arrependa de todo o coração. Não faça. Ensine também para sua esposa que na geração de vocês não pode ter quem faça sexo anal. Ensine para os filhos de vocês que Deus é contra quem faz sexo anal. Isso é um pecado abominável diante de Deus. Deus chama isso de um pecado abominável. Eu espero que eu possa ter contribuído com você, meu irmão. Meu irmão, você que está em qualquer igreja, nos 4 cantos da terra, medite nisso. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração. Eu espero que Deus tenha aberto a sua mente. A culpa não é sua. A culpa não é sua. Que Deus te abençoe. Simplesmente se arrependa. Se arrependa dos seus pecados, de todas as suas transgressões, assim como eu e como qualquer crente se arrependeu dos pecados e se esforça para não pecar. E um dos seus pecados é esse, sexo anal. Você tem que se arrepender e se esforçar para não praticar. Que Deus te abençoe. A paz de nosso Senhor e Salvador a todos os irmãos homossexuais espalhados nos 4 cantos da terra. Vocês que estão dentro das igrejas cristãs. A luta de vocês é muito grande. Mas medite na palavra de Deus e se esforce. E qual é o esforço de vocês? Não se deitar com outro homem e não praticar sexo anal. E assim a mulher também, a lésbica. Não se deitar com outra mulher. E Deus abençoa, honra aquele que se esforça para agradar a Ele. Que Deus abençoe. A paz do Senhor a todos os irmãos espalhados nos 4 cantos da terra. Em nome de Jesus Cristo.
Amém.